27 de fevereiro de 2025, quinta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira, virtualmente. Sintam-se bem acolhidos. Agradeço a sua presença, sua participação. Não esqueçam de curtir e de compartilhar com os amigos, familiares, esse material. Queridos, nessa manhã desta quinta-feira, vamos refletir a leitura do livro do Eclesiástico, o capítulo 5, versículos do 1 ao 10. Não confies nas tuas riquezas e não digas, basta-me viver. Não deixes que a tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas, quem terá poder sobre mim? Ou quem me fará prestar contas das minhas ações? Pois o Senhor com certeza te castigará. Não digas, pequei, e que de mal me aconteceu? Pois o Altíssimo é paciente. Não percas o temor por causa do perdão, cometendo pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele me perdoará a multidão dos meus pecados. Pois dele procedem a misericórdia e a cólera, e sua ira se abate sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro, pois a sua cólera vem de repente, e no dia do castigo serás aniquilado. Não te apoies em riquezas injustas, pois elas de nada te valerão no dia da desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós continuamos desde segunda-feira acompanhando o texto de Eclesiástico. É um texto muito bonito que vai nos levar a refletir sobre o dom da sabedoria, como viver neste mundo de maneira prudente, sábia. E eu confesso a vocês que hoje é um texto muito forte, um texto muito, vamos dizer assim, que desperta em nós uma certa tensão, né? É um texto muito curioso, um texto muito impactante, pelo menos eu achei para minha caminhada, para minha vida, né? Primeira coisa, o autor desse livro do Eclesiastes, Jesus Ben-Sirá, já está dizendo, não confies nas tuas riquezas e não digas, basta-me viver. Ou seja, aqui ele está dizendo, não coloque como fim último da sua vida o seu poder aquisitivo. Você pode comprar muitas coisas com o seu dinheiro. Com o seu status, com o seu poder, você pode comandar muita coisa. Mas você não tem o domínio da vida. Você não tem o domínio sobre aquilo que vem depois dessa vida. Então abaixa a crista. No fundo, o autor está dizendo isso, o escritor. Abaixa a crista, dinheiro não compra tudo, né? E a gente sabe, convenhamos, né, minha gente, que dinheiro não compra tudo, né? Dinheiro pode me oferecer, por exemplo, se eu acabar a adoecer, o dinheiro pode me proporcionar um lugar de tratamento, um hospital 5 estrelas. Mas se for para a minha vida biológica sucumbir, né, e eu desfalecer, eu morrer, posso estar num hospital mais top do mundo. Chegou a hora da morte, ninguém passa ileso. Ninguém. Então, é isso que ele está dizendo. Basta-me viver, ou seja, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, ninguém me segura, né? Cuidado. Aquela coisa que ele vai dizer no versículo 3, não digas, quem tem poder sobre mim?
Quem me fará prestar contas das minhas ações? Né? O versículo 4, eu pequei mesmo. E o que de mal me aconteceu? Nada. Tem gente que fala isso, não é? Olha, você está falando isso hoje, amanhã você pode pagar a tua boca. Amanhã você pode pagar a tua língua. Minha gente, pensemos nas coisas concretas da nossa vida. Né? Nós padres, estou falando de mim, né? Eu, padre, já tive experiência nesses poucos anos de sacerdócio que eu tenho, né? Este ano, 5 anos de sacerdócio, experiências de ver pessoas totalmente soberbas e que acabaram de se dobrar numa humildade forçada por necessitar da ajuda de pessoas que essa pessoa nunca imaginaria ter de precisar. Acontece ou não acontece? Sabe aquela pessoa topetuda, aquela pessoa crista, erguida, que não precisa de ninguém, que manda em todo mundo, que tudo é do seu jeito, que despreza não sei o quê, que maltrata as pessoas, que é soberba, que é grosseira, que é não sei o quê. De repente cai uma doença nessa pessoa e a pessoa ela fica totalmente debilitada e os outros que tem que dar comida, que tem que limpar a pessoa, que tem que cuidar, que tem que dar remédio, para a pessoa deve ser uma morte, né? Mas Deus, ele faz acontecer essas coisas. Ele permite acontecer essas coisas. E sabe o que acontece? Nós vemos essas coisas acontecer e nós reproduzimos esse tipo de atitude. E a palavra de hoje está dizendo assim: pare de se apoiar nas suas riquezas, nos seus bens, pare de se apoiar na sua saúde, pare de se apoiar na sua vida que tem tudo acontecendo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Pare de se apoiar nisso, porque podem vir dias de escuridão, podem vir dias de sofrimentos, podem vir dias de enfermidades, podem bater na porta dias de estupenda provação. E aí? Então pare de colocar a confiança e a esperança naquilo que você tem, naquilo que você é. Né? Basta me viver, eu tenho dinheiro. Né? Ninguém tem poder sobre mim. Até hoje não me aconteceu nada de mal. Eu faço o que eu quero da minha vida. Olha, você vai quebrar a cara. Minha gente, olha. Acontece. O que acontece? Eu vou dizer a vocês. Deus faz cair no chão os soberbos e eleva os humildes. Isso não é coisa de Antigo Testamento. Porque vai ter gente... Vocês podem ouvir pregações, apesar que as pessoas, os padres, os pregadores geralmente fogem das primeiras leituras, né? Nas homilias que a gente escuta por aí, eles nem comentam o texto do Antigo Testamento. Parece que o povo tem medo do Antigo Testamento, né? É só evangelho, só evangelho. Ora, vai ter homilia por aí que vai falar hoje. A leitura fala de castigo, mas não é bem assim. Isso é coisa do Antigo Testamento. Não está escrito lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, na oração tão conhecida que brota dos lábios da Virgem Maria, que o evangelista colocou nos lábios dela. Ele derruba os poderosos dos tronos e eleva os humildes. Está escrito lá. Sabe como a gente traduz isso numa linguagem veterotestamentária? O castigo. O que é derrubar do trono os poderosos e elevar os humildes? É castigar aqueles que colocaram sua esperança, sua confiança nos bens e no poder. É castigo. É porque Deus é mau? Não, minha gente. É porque Deus quer salvar. Infelizmente, presta bem atenção. A gente precisa entender um pouquinho essa dinâmica do castigo divino. Isso não existe porque Deus é mau. Pelo contrário, é porque Deus é bom. É porque Deus quer salvar. E eu vou dizer uma coisa, minha gente. Deus quer salvar a todos. Essa é uma premissa. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Se for necessário para salvar uma pessoa, Deus permitir que aconteça numa visão deste mundo, o pior mal na vida dessa pessoa, Deus permitirá, se for para salvá-la.
E vou dizer uma coisa a vocês. Infelizmente, tem gente que precisa ser destruído, castigado, humilhado nesta vida para poder perceber que precisa de Deus. Infelizmente. E Deus faz, Deus permite acontecer porque Ele quer salvar a todos. Deu para entender a dinâmica do castigo, do sofrimento, da vida? O que está em jogo é a salvação eterna. Para Deus, vale mais a felicidade no céu que se prolonga para toda a eternidade. Vale mais a felicidade do céu, que é eterna, do que uma felicidade terrena, efêmera, passageira desse mundo, que pode me levar no dia de amanhã para o inferno. Então Deus está preocupado com o dia de amanhã, Deus está preocupado com a minha salvação eterna. Por isso que eu preciso enxergar você, eu, meus queridos, nós que estamos escutando essa leitura hoje, nós que estamos caminhando na igreja, nós precisamos enxergar os acontecimentos em volta de nós e percebermos em cada acontecimento que acontece em nossa volta, na nossa vida ou na vida das pessoas com quem nós convivemos, é um chamado de Deus, é um convite de Deus, é um sinal. Tem gente que vai vivendo igual burro, sem cabresto, sabe? Vai vivendo a vida e não vai percebendo os sinais de Deus, o que Deus está chamando. Olha, Deus está dando esse sinal para você, volta, reflita, haja diferente. Não, tem gente que não, sabe? Presta bem atenção. Eu vou dizer uma coisa, né? Eu vou dizer uma coisa. Deus deu uma doença para uma pessoa. Presta bem atenção, é um sinal. Deus está te chamando a se converter. Ou está chamando alguém perto de você a se converter. Né? Deus está te chamando, Deus está chamando alguém ou alguma coisa para purificar o pecado, os pecados de alguém. Não sei, nada é à toa nessa vida. Mas as pessoas não. Eu adoeci, agora eu fiquei curado, eu sou bom. Olha, volta para Deus. Ou vai ser necessário Ele permitir mais uma enfermidade e algo pior para você parar de soberba e voltar humildemente para Ele, para a verdade, voltar para a igreja. Presta bem atenção. E eu vou dizer uma coisa a vocês, minha gente. Tem gente que Deus dá tantas chances. Tem gente que Deus coloca pessoas no caminho, que vão exortar, que vão falar, que vão pregar o evangelho, que vão ser sinais fortes de Deus. E tem gente, essas mesmas pessoas parece que não querem enxergar o que Deus está dizendo. O que vai acontecer? Vão padecer muito nessa vida. E se ainda assim não se dobrarem, não vão entrar nos céus. É a leitura de hoje. Então, pelo menos nós que estamos escutando esse texto, né? Você que está escutando a reflexão desse texto, eu que estou falando, pelo menos nós, meus queridos, sejamos um pouco mais sensíveis a Deus. Nos tornemos um pouco mais sensíveis, reflitamos um pouquinho nossa vida. Olha tudo o que está nos acontecendo, o que nos aconteceu nesse ano passado, no outro ano, ou 3 anos atrás. Olha tudo o que nos aconteceu. Você não está percebendo que Deus está te chamando à conversão? Deus está te chamando a algo diferente? E você está resistindo? O que mais Deus vai ter que permitir acontecer? Voltemos para Deus. Palavra bastante dura hoje, minha gente. E eu vou dizer uma coisa. Palavra dura para mim, enquanto sacerdote. Primeiramente, antes de cada um de vocês que está me escutando, palavra dura para mim. Por quê? Porque quantas vezes eu tenho disposições, boas intenções espirituais, mas daqui a pouco eu caio de novo e começa tudo de novo. Os pecados, a tibieza, a assídia, a impaciência, todos nós, é ou não é? Então,
levanta e continua, levanta e volta para Deus, levanta e volta, bora lá continuar. Né? Olha que texto forte hoje. A misericórdia do Senhor, ela é grande. Ele, de fato, eu posso dizer, Ele me perdoará uma multidão dos pecados. Acontece que se eu digo isso e não me preocupo mais com esses pecados, eu estou vivendo uma mentira, eu estou vivendo uma ilusão. Olha só o que diz o texto. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande e Ele me perdoará a multidão dos pecados, pois dele procede sim a misericórdia, mas também a cólera, e a sua ira se abate sobre os pecadores. Ou seja, cuidado para não usar a questão da misericórdia como justificativo para você continuar na vida longe de Deus. Tem gente que é assim, né? Tem gente que a gente convida, vamos para a missa? Vamos para a igreja? Ah, não vou não. Aí a pessoa ela começa ela sabe que ela está errada, né? Aí ela vai começar a usar uma desculpa. Ah, na igreja só vai gente que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Como se a razão dela ir à igreja fossem as pessoas, né? Não, a razão pelo qual você vai na igreja não é pessoa nenhuma, nem o padre. É Deus. Você crê em Deus? Você teme a Deus? Sim ou não? Sim. Então, Ele é a razão pela qual você vai lá. Então, para de ficar inventando desculpa. Tá? Ora, e aí a pessoa, vamos para a igreja? Ah, não vou não. Né? Ah, Deus já perdoou meus pecados, Deus é bom, Deus é cheio de bondade. E a pessoa ela vai usando a misericórdia como pretexto para ela não se aproximar de Deus. E aí na hora do juízo final, né? Na hora do juízo final, o que acontece no juízo final? A pessoa que usou pretexto para não se aproximar de Deus, quando ela morre, na morte não existe mais a chance de mudar nada. Por quê? Porque acabou o tempo e o espaço. É o tempo que me proporciona. Se hoje eu estou de um jeito, amanhã eu posso ser diferente. É o súbito, é o instante, é o tempo. Com a morte, acabou o tempo. Então, se eu morro, eu morri em qual estado? Um estado de pretexto, de ficar justificando que eu não quero ficar longe, que eu não quero ficar perto de Deus. Se eu morrer assim, eu vou ficar longe de Deus eternamente, que se chama inferno. Então não tem mais jeito. Palavra de hoje. Palavra de hoje, minha gente. Que bonita palavra. Mas ao mesmo tempo forte. Mais uma vez. Primeiramente para mim. Para mim que estou a falar. Né? E aqui o texto termina dizendo assim: cuidemos, não demores em voltar para o Senhor, não fique adiando de um dia para o outro a sua volta para o Senhor, porque a cólera do Senhor virá de repente, e no dia do castigo, aqueles que não se voltaram para Ele serão aniquilados. Está no texto, aqui está claro no texto. Então, não fiquemos, meus queridos, adiando as coisas. Não fiquemos adiando. E nós adiamos muitas coisas. Convenhamos, começando por mim. Quantas situações a gente fala assim, hoje eu estou desse jeito, né? Mas eu vou melhorar. E vai deixando e vai... O que a gente precisa fazer? Não é que a gente vai se tornar a Virgem Maria de um dia para o outro. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque senão a gente vira hipócrita, né? Mas a gente tem que dar uma olhadinha e sempre questionar a gente mesmo, que a gente tem mania de ficar questionando os outros, né? Tem mania de ficar olhando os outros. Mas a gente tem que olhar pra gente e dizer assim, olha, isso que eu fiz não foi legal, vamos dar uma melhoradinha nesse ponto, vamos dar uma melhoradinha. Pare de ficar adiando. É hoje. No fundo, queridos, o texto de hoje, ele é um grande querigma para aqueles que estão longe da igreja e longe de Deus, né? Porque pecado sempre teremos. Agora, pior do que ser pecador
Presta bem atenção. Pior do que ser pecador é nós sermos pecadores longe de Deus. Aí é pior. Por quê? Se perto de Deus eu me deparo com as minhas misérias, longe de Deus, as minhas misérias serão o meu tudo. E aí é complicado. Então é melhor ficar perto de Deus. Sabe por quê? Porque a própria presença de Deus, ela vai nos transformando. Não tem jeito de nós estarmos próximos de Deus e não acontecer transformações em nós. Não tem jeito. Queridos, isso eu vejo na minha vida, no meu testemunho concreto, minha vida sacerdotal. Isso eu vejo direto, né? Eu procuro rezar missa todos os dias, eu procuro ter uma vida de devoção, eu procuro ter uma vida de piedade, uma vida de oração diária. Não é fácil, cansa, não é fácil. Todos nós sabemos disso. Por que eu faço isso? Porque eu sei que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu sei que estando perto de Deus, eu vou ser contagiado pela santidade de Deus. E eu tenho um testemunho vivo disso. Quantas coisas que era pequena em mim e que hoje eu digo, nossa, como eu amadureci, como eu cresci nisso. Foi por causa dos meus méritos, das minhas escolhas? Não foi, minha gente. Foi por causa da insistência de ficar perto de Deus, da penitência, vida eucarística, terço, né? Estudos das coisas de Deus, leitura das coisas de Deus. Essas coisas vão nos santificando. Mas agora a pessoa que está longe de Deus, está longe da igreja, você acha que essa pessoa vai ser santificada? Me desculpe, é ilusão. Ela vai se distanciando cada vez mais do sagrado e do eterno. Então, uma grande exortação para nós hoje. Palavra firme para todos nós. Uma palavra firme, mas é porque é uma palavra que quer nos salvar. Quer nos fazer melhor. Que Deus nos ajude. Queridos, desejo uma quinta-feira cheia de Deus, com muitas bênçãos. Voltemos para Jesus. Força e coragem, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.